Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos entregando para vocês questões novíssimas, questões de 2022 da sua prova da Ancor. Antes de eu começar, eu preciso te explicar o que está acontecendo aqui. Primeiro que a gente parou e trouxe 50 questões novas de Ancor. Eu separei isso em 5 partes, 5 gravações, tudo bem? Estamos agora na quarta parte. E essas partes eu estou chamando de pré-prova. Eu não sei se você sabe ou não, mas não existiam pré-provas. A gente começou com os pré-provas no CPA 10, CPA 20, CFP, no C e também na Ancor. Então já são 7 pré-provas aqui. Essas 50 questões estão complementando pré-provas que já existiam. Então se você for procurar aqui neste canal do YouTube os pré-provas, você vai ter já esse mais 6, portanto 7 pré-provas, tudo bem? E esse arquivo especificamente são, então, portanto, as 50 questões de Ancor modelo 2022. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem o link para pegar o PDF com essas 50 questões, todas as 50 questões, tá? E a gente está disponibilizando a cada segunda-feira uma dessas 5 partes aqui neste canal do YouTube. Antes da gente começar, eu não posso começar sem pedir para você deixar um like nesse vídeo aí. Custa R$0. Deixa um like. Se você está no celular é só fechar o chat e deixar o like. Se está no computador é só deixar um joinha, custa R$0, tudo bem? E também lembrar para você que se você tiver qualquer dúvida sobre os nossos cursos, sobre esse material, caramba, Lucas, não consegui baixar esse material, dúvidas de questões, por favor, pode chamar o estagiário nesse WhatsApp aqui. Tem também aulas nossas no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas de áudio para você ouvir offline, para você ouvir na academia, para você ouvir no trânsito, seja lá onde for. Tem este canal que você está nesse momento assistindo, deixa também, além de deixar o like, né, já se inscreva. E tem também meu Instagram, @professorlucassilva, onde lá tem sempre conteúdos diários para te ajudar nas suas provas de certificações financeiras. Bora começar então? Só se for agora. Lembrando, né? Aqui tem a nossa agenda de correções. A gente já disponibilizou as 3 partes anteriores. E agora, no dia 17 de outubro, disponibilizaremos a parte 4, tá? Sempre às 19 horas. Depois, no dia 24, a última parte, a última e derradeira parte para você aí desse arquivo. Lembrando, aqui embaixo na descrição tem bem direitinho ali o link para você baixar esse arquivo com 50 questões de 2022. Como sempre, revolucionando, como sempre, trazendo muitas questões atualizadas, como sempre, muita atualização, muito conteúdo novinho e muita proximidade junto com você. Bora então, rapaziada, começar a nossa conversa? Só se for agora, tá? Aqui em cima sempre vai ter o módulo qual se refere, né? Lembrando que a Ancor tem acerto mínimo em alguns módulos, então é importante cuidar qual é o módulo que se faz referência, tá? Então, questão 42, 2031, ele fala o seguinte, questão caiu na minha prova, olha só. O estagiário é um assessor de investimentos sempre muito atento à realidade. Ele estava lendo a instrução CVM sobre investidor profissional e fez algumas afirmações sobre quem se classifica como tal. Vamos lembrar quem é um investidor profissional, né? Então a gente tem investidor qualificado, aquela pessoa física ou jurídica que tem mais de 1 milhão de investimentos, mais o atestado de conhecimento, ele tem que assinar na prática, no dia a dia, ele assina qualquer coisa lá. Mas a ideia da instrução era trazer o seguinte, não adianta só dinheiro, quero que você tenha realmente conhecimento. Então, R$1 milhão investidor qualificado, 10 milhões investidor profissional, tá? Lembrando que todo profissional é também qualificado. Lógico, quem tem 10 milhões já passou pelo 1 milhão, tá? Então, vamos lá. Número 1, ou alternativa 1. Todo investidor com mais de 10 milhões. Isso é uma mentira, porque conforme eu expliquei para você, na vida real é assim, tá? Porque ele vai assinar um documento lá e ponto final. Mas para a instrução, na boa vontade de quando se criou essa ideia, você tinha que ter, além dos 10 milhões, também assinar um termo de conhecimento, tá? Então não é todo investidor, aqui que tá a pegadinha, está fora. Fundos de investimentos e clubes de investimentos, sim, são investidores profissionais. Pensa na ideia, tem um profissional lá que está fazendo a gestão dessa grana, tá? 3, investidor com mais de 10 milhões de dólares. Não é em dólares, é em reais, tanto o investidor qualificado quanto o profissional, então não faz sentido isso aqui, tá bom? Portanto, somente a 2 está correta, letra D de dado da questão 42, 2031. A questão caiu na minha prova aí, tá bom? Bora, artilheiro! Vamos lá. Questão 42, 2032, ele fala o seguinte, tá? O estagiário estava lendo sobre os fundos fechados. Ao ler o artigo 24, a prova adora pedir isso, tá? O artigo tal, da instrução tal. Nossa, aí você se apavora na hora. Caramba, eu não li essa instrução. Não precisa ler essa instrução. Porque na prática, ele sempre vai ter um tema que você conhece. Inclusive eu, nas minhas aulas, eu não dou, essa instrução tal. Tem muito professor que gosta de falar, instrução tal, artigo tal, a linha tal.
Eu lembro, no meu tempo de faculdade, eu achava isso, o cara tava querendo se exibir só. Então eu não gosto de dar aula assim. Eu gosto que você entenda a lógica, pra não ficar decorando nada. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Artigo 24 da instrução 555, que é sobre os fundos de investimentos, ele fala o seguinte. As importâncias recebidas na integralização. Deixa eu pegar aqui, pegar uma caneta um pouquinho menor, também uma caneta de outra cor. Então, as importâncias recebidas na integralização das cotas durante o processo de distribuição das cotas de investimentos do fundo fechado devem ser depositadas em nome do fundo. Então, o que acontece é o seguinte, ó, vamos lá. O que é integralização? Integralização é integralizar, ou seja, colocar o dinheiro. Então, vamos supor o seguinte, está lá o fundo fechado, ele está no período de captação de grana. Então, ele vai pegar o dinheiro e vai posteriormente investir em alguma coisa. Por exemplo, em imóveis, por exemplo, em direitos creditórios, eu não sei. Mas ele está no período de captação de grana, pegando o seu dinheiro. Pegando de você, de você. Só que, vamos supor que a ideia seja comprar um direito creditório de 100 milhões de reais. Mas, é lógico que quando ele pega alguém vai ser o primeiro a entrar aqui. Então, alguém colocou 10 mil, eu não tenho ainda os 100 milhões. Então, todos esses recursos, até fazer o valor total, integralizar o valor total dos 100 milhões, para poder comprar o que eu quero comprar, um imóvel, por exemplo, esse valor não pode ficar parado. E, segundo a instrução, tem que ficar num tipo de instituição financeira, porque ele tem que regulamentar isso. Porque imagina, começa a captar esse dinheiro e até eu comprar o imóvel no fundo fechado, por exemplo, fundo imobiliário é um exemplo, vou pegar esse dinheiro e vou levar para casa. Vou pegar esse dinheiro e vou gastar num carro, não posso. Então, essas importâncias, esses recursos recebidos na integralização, ou seja, quando eu estou captando grana, durante o processo de distribuição, devem ser depositadas em algum lugar, em nome do fundo, lógico, sendo obrigatória a sua imediata aplicação em títulos públicos federais. Então ele já diz, ó, entrou, não é para ficar na sua casa, é para ficar em um determinado lugar, e já que entrou, você não pode ficar parado, tem que colocar essa grana em títulos públicos federais para ficar sem remuneração, não pode ser ações, por exemplo, operações compromissadas com lastro em título federal ou cota de fundo de investimento. Ou seja, eu quero que você compre, enquanto não comprar o ativo principal, ativos de menor risco possível. E essa grana tem que ser depositada onde? Na minha conta? Não, tem que ser em uma conta em nome do fundo. E tem que ser ou em um banco comercial, ou... Aí olha só, a 1 e a 2 já matava, porque banco múltiplo em carteira comercial é a mesma coisa que banco comercial. Né? Então, igual. Ou numa caixa econômica, perfeito. Então é 1, 2 e 3, tá? Porque aí ele contempla as instituições financeiras mais seguras, digamos assim. Banco comercial, qualquer que seja, ou numa caixa econômica. Caixa econômica, hoje, a gente tem no Brasil somente uma, Caixa Econômica Federal. Mas antes, a gente tinha as caixas econômicas estaduais. Na prática, uma caixa econômica faz a mesma coisa que um banco, tá? Só que tem uma questão de formação dele, formatação que não precisa seguir regras de banco. Por exemplo, não precisa ser uma sociedade anônima, diferentemente de um banco. Pega o Banco do Brasil, uma sociedade anônima, mesmo sendo do governo. A Caixa Econômica não, é uma autarquia do próprio governo e não uma instituição financeira como sociedade anônima, tudo bem? Então sim, pode ser na Caixa Econômica conforme a instrução, um desses três aqui, portanto 1, 2 e 3, letra D de dado é a resposta para você. Eu sempre digo isso, né? Tem dificuldades imensas em conseguir fazer gabaritos variados, sempre fica na mesma letra, mas vamos lá. Questão 42, 2033, ele fala o seguinte, vamos lá. Conforme a instrução 555 de 14, cara, é minha prova essa aqui, tá? Toda informação divulgada por qualquer meio na qual seja incluída referência à rentabilidade do fundo deve obrigatoriamente contemplar a rentabilidade acumulada nos últimos meses e ser acompanhado do valor do patrimônio líquido médio deve ser acompanhado do valor do patrimônio líquido médio mensal dos últimos meses. Complete as lacunas. Bom, rapaziada, aqui tem, acho que também assim, eu sempre digo pra vocês, eu tento explicar o máximo possível, tem coisas que é decoreba, essa aqui é uma decoreba, tudo bem? E a ideia é 12 e 12. Ah, Lucas, mas se o fundo não tem isso, beleza, um período pelo menos inferior mesmo, pelo menos 12 meses, então vai divulgando o que ele tem até contemplar os 12 meses. Começou a contemplar a partir de 12 meses, você vai divulgar dos 12 meses, tudo bem? Então você tem que soltar qualquer informação divulgada, né, com relação à rentabilidade, os últimos 12 meses, e sempre considerar o patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses. Olha, PL médio dos últimos 12 meses. Pode ver, qualquer fundo, quando vai divulgar qualquer informação em relação à rentabilidade, vai divulgar sempre dos 12 meses, tudo bem? Portanto, D de dado, mais uma vez D, né? Que dificuldade, Lucas. Bora? Bora. 42, 2034 é a bola da vez, ele fala o seguinte, vamos lá. O estagiário
está decidido a criar um fundo de investimento, fundo Shark de ações. Bom, muito bem, estagiário. Nesse caso, a definição da política de investimentos desse fundo é de responsabilidade de quem? Então, o que é a política de investimentos? Política de investimentos, regras de investimentos, ou seja, eu vou comprar ações de alta liquidez, vou comprar ações de baixa liquidez, vou comprar ações que seguem o Ibovespa, vou comprar ações que seguem o IBRX, vou ser um fundo ativo, vou ser um fundo passivo, eu não sei. Tudo isso é política de investimentos, tudo bem? Por que isso é importante? Porque junto com a política, você vai entender, principalmente, o risco do que você está correndo naquela aplicação. Então o cotista, ao ler a política, fica ciente de que tipo de risco ele vai correr. E quem é que é o responsável pela elaboração, pela definição, pela criação da política de investimento lá na raiz do fundo, quando inicia um fundo? Vamos lá. A, diretor administrativo, não faz sentido, não tem esse cara aqui. B, cotistas, também não faz sentido, porque pensa comigo, pensa na lógica. Para ter um cotista, tem que ter aplicação. Só existe aplicação, o cotista, ao saber qual que é a política de investimento, qual que é a classificação no fundo, etc. Ou seja, isso, a definição da classificação e da política é o momento anterior a existir cotista. O cotista entra com essas informações definidas, tá fora. Gestor ou administrador? E, de novo, entende a lógica. O gestor entra no fundo para fazer gestão. E ele faz gestão de acordo com a política. Então, como é que eu vou contratar um gestor que é especializado em renda fixa se o meu fundo tem como política comprar ações? Não vai ser gestor. Então, na prática, o gestor é contratado de acordo com a política, que foi previamente definido por quem? Pelo administrador. De novo, mais um D. Lucas, que dificuldade, né? Então, quem define isso é o administrador. Na raiz, na concepção, na criação do fundo de investimento, o administrador já define isso. Tá bom? Dei de dado para você. Bora? Bora! O estagiário, questão 42, 2035. O estagiário está decidido a criar, bom, né? Estou te encaminhando para o setor responsável. Parece telemarketing, né? Não, Lucas, pelo amor de Deus. Está decidido, né? Deve ser, a criar o fundo Shark de ações. Então ele quer criar um fundo de investimento. Pois bem, e para isso ele se informou que obrigatoriamente para a constituição de um fundo é necessário um administrador, que é uma autorizada pela para exercício profissional de tal função. Complete as lacunas respectivamente. Bom, olha só. Quem que é o administrador de um fundo de investimento? O administrador é o responsável legal pelo fundo. Esse legal aqui não é de ser uma pessoa legal. Esse legal aqui é perante a lei. Portanto, perante a lei, quem responde pelo fundo é o administrador. Tanto é que ele é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda, ele que responde por eventuais operações que tenham sido efetuadas erroneamente dentro do fundo de investimento, junto com outros caras, ok? Junto com o gestor, quando compra ativos errados, por exemplo, mas ele é o responsável perante a lei pelo fundo. Perante a lei, quem responde é ele. Então, na prática é o seguinte, quem que vai ser esse cara? Será que vai ser uma pessoa física? Não, é uma instituição financeira. Quem que pode ser administrador de fundo de investimento? Banco de investimento, banco múltiplo com carteira de investimento, porque daí faz a mesma função, tudo bem? Então, banco de investimento ou múltiplo com carteira de investimento, ou corretora / distribuidores. São os caras que podem ser administradores de fundos de investimentos. O mais comum é ser um banco de investimento ou banco múltiplo com essa carteira. Então, a gente já pode riscar a letra D, que fala em pessoa natural, graças a Deus não é a D, e a letra A também. Então, olha só, já sei que é pessoa jurídica. É lógico a pessoa jurídica, né? Que é uma instituição financeira. E vai ser autorizada por quem? Pela B3 ou pela CVM? A B3 é o local onde se negociam os títulos. Ela não autoriza ninguém a funcionar. Quem vai autorizar a funcionar é a CVM. A CVM é que regulamenta, que legisla sobre fundos de investimentos. Ela que autoriza uma pessoa jurídica a ser administrador de um fundo, conforme a instrução CVM 555, tá bom? Finalmente trocou a letra. Letra B de Brasil, resposta pra você. Bora? Bora! E lógico, eu não sei se você sabe ou não, mas o estagiário ele vive de like. É um modelo totalmente meritocrático aqui, tudo bem? Que ele ganha a partir de quantos likes ele tem nas nossas transmissões. Então, deixe seu like agora, porque aí o estagiário ganha. Ele tá economizando grana para comprar um Play 5, ajuda o cara aí. Tá no celular, é só fechar o chat e deixar o like.
E se está no computador, é só deixar um joinha, custa R$0. Bora? O like. Bora? Bora, vamos lá. Questão 42, 2036, ele fala exatamente o quê? Vamos lá. O estagiário decidiu criar um FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Shark, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Ao ler a instrução, ele se deparou com algumas afirmações. Vamos entender o que é... Ops, viajei aqui. Vamos entender o que é um Fundo de Investimento em Direito Creditório, tá? Então vamos lá. Fundo de Investimento em Direito Creditório. Ou seja, ele pega recursos dos cotistas, tá bom? Só que ao invés de comprar ativos normais, digamos assim, com esse recurso ele compra direito creditório. Direito creditório é um recebível. Ou seja, por exemplo, vamos lá, as lojas Renner, elas vendem, ou antes, vou até mudar aqui, o supermercado aqui embaixo da sede tem um mini mercado. Esse mini mercado vende no cartão de crédito. Aí vamos supor que ele parcele, né? Eu vou lá, ou até não precisa parcelar. Ele recebe no cartão de crédito daqui a 30 dias e ele quer antecipar isso. Então quando ele vende no cartão de crédito, então tá aqui, olha, vendeu lá no cartão de crédito dele um valor total de R$100.000 para receber daqui a 30 dias. Caramba, isso é um recebível, isso é um direito creditório que ele tem. Então ele pode pegar esse 100 mil, repassar para esse fundo, esse direito creditório, e esse fundo coloca esse dinheiro na conta dele hoje. Então o fundo, sei lá, paga 80 mil hoje, estou inventando aqui, tá? Paga 80 mil hoje para o mini mercado aqui, o mini mercado consegue comprar mais carne, mais alimentos para revender de novo, para continuar girando o estoque dele, e o fundo recebe 100 mil do cartão no futuro. Então é uma antecipação de um recebível, tá? Então compra direito creditório. Vamos voltar aqui? Bora. Então, vamos lá. O FDIC deve manter no mínimo 50% do patrimônio líquido em direito creditório. Perfeito. Instrução CVM, ela manda, ela ela exige que pelo menos metade, 50% do patrimônio líquido desse fundo esteja em direito creditório. Perfeito. O valor mínimo do aporte inicial é 25 mil. Isso era antigamente. Isso caiu, não tem mais valor mínimo de aporte, tá? Então cuidado, você tem que estudar com material atualizado, que eu sempre digo para vocês, minhas aulas sempre atualizadíssimas. Antes era 50 e 25, 50% do patrimônio líquido tem que estar em direito creditório e tinha 25, eu brincava até na aula. Olha, é a metade, 50 e 25, e tinha esse aporte inicial mínimo de 25 mil reais. Não tem mais esse aporte inicial mínimo. Fora. Para ser um FIC-FDIC, deve ter pelo menos 95% do seu PL em cotas de FDIC. Perfeito. Porque o que é um FIC-FDIC? Ó, Fundo de Investimento em Cotas, um FIC. É um FIC que compra FDIC. Então, às vezes, para entrar no FDIC, por exemplo, nossa, o gestor fala assim, não, eu não aceito aplicações, porque é a decisão do fundo, né? Oh, eu não aceito aplicações menores, tal, eu quero trabalhar com aplicações maiores. Beleza, então eu crio um FIC, Fundo de Investimento em Cotas, que compra cotas desse cara aqui. E um FIC, regra do FIC, é 95% em cotas de outro fundo. Fundo de Investimento em Cotas, o que é? Então, essa aqui eu risquei, tá? O que é o Fundo de Investimento em Cotas? Que é aqui, ó, FIC e FDIC. É um fundo de investimento em cotas que compra cotas de FDIC. E para ser um FIC, ele tem que comprar 95% no mínimo em cotas de outro fundo. Isso é a base lá, né, que a gente falou em fundos de investimentos, tá? Então, sim, está correto, ele vai ter 95% em cotas de um FDIC. Não é minha prova, isso aqui, 1 e 3, letra B de Brasil, resposta para você. Viu que agora já botei a B de novo, né? Questão 42, 2037, ele fala o seguinte, vamos lá. O estagiário está estudando sobre diversos fundos de investimentos para levar a melhor solução para os seus clientes. Ao esclarecer sobre o fundo de investimento imobiliário, ele afirma que fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos, um condomínio, formado com o objetivo de destinar recursos para pelo prazo, Bom, vamos lá, por partes, tá? Primeira coisa importante, cara, será que é um fundo aberto ou fechado? Pensa comigo, eu pego a sua grana, você e de outros vários cotistas, e compro um imóvel, compro um shopping center, compro um galpão, compro um estacionamento. Será que isso aqui é alta liquidez ou baixa? Baixa, muito difícil me desfazer desse imóvel. Então eu faço um fundo do tipo fechado, onde não tem resgate. Se você quiser resgatar a sua cota, você tem que vender para outro cara aí fora. Mas eu não vou me desfazer aqui de um pedaço do imóvel. Imaginou? Eu tenho aqui um shopping center, você pede resgate 10 mil. Fundo aberto poderia resgate? Pede resgate 10 mil, eu vendo um pedaço do shopping? Não. Então eu faço isso, eu crio esse fundo de investimento através de um fundo fechado e não um fundo aberto, tudo bem? Então já posso riscar a B,
já posso riscar também a A, que fala fechado ou aberto. Então, eu estou entre a C e a D. A segunda parte, ó, destinar recursos para empreendimentos imobiliários. É lógico que ele pode ser ou empreendimentos imobiliários ou ativos ligados ao setor imobiliário. Porque às vezes tem fundo imobiliário que não compra o empreendimento em si. Compra o ativo, mas também está ligado ao empreendimento imobiliário, é lógico. Então, a gente já sabia que a resposta é essa, porque só tem essa resposta na C e a D, mas a gente fica então pelo prazo. Qual prazo? Prazo de 10 anos ou indeterminado? Muitos fundos de investimentos imobiliários são criados pelo prazo de 10 anos, sim. Mas a instrução deixa em aberto isso. A instrução diz que você pode criar por prazo indeterminado, inclusive. Caramba, Lucas, e quando é que você vai ter o seu dinheiro de volta? Você vende no secundário, vende para outro cara. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, assim, não tem determinação de qual que é o prazo que tem que ser de um fundo de investimento imobiliário. Tá bom? Dedo de dado, para variar, né? Resposta para você. Questão 42, 2038, é bola da vez, ele fala o seguinte. O estagiário possui amigos muito ricos. Ô, estagiário, você tá frequentando bons lugares, hein? Você vai lá em casa ainda toma vinho, come churrasco de graça com seus amigos ricos. Pô, vai na casa desses caras aí, não vai na minha lá, professor, aqui ferrado, gente. Possui muitos amigos ricos e decide então abrir o Clube Shark de ações. Olha aí, hein? Um clube de investimentos, portanto, tá? Olha só uma questão bem importante que era exatamente isso na minha prova, tá? Esse clube poderá ser administrado por quem? Nossa, clube, proximidade, os amigos vão estar toda hora lá ajudando na gestão, que beleza! Olha o que eu acabei de falar. Os amigos do estagiário, os amigos podem ajudar, na gestão desse clube. Essa é a grande ideia de um clube de investimentos. Os caras estão próximos da gestão. Não é prerrogativa, não é permitido que eles sejam administradores do clube. Eles não são administradores, eles podem participar da gestão. Essa é a grande diferença de um clube para um fundo, ok? Mas eles não são administradores. Quem é que pode ser administrador de um clube de investimentos? As mesmas pessoas que podem ser administrador de um fundo de investimento. E quem são esses caras? Quem são esses caras que podem administrar tanto clube de investimento quanto fundo de investimento? São os caras permitidos pela CVM para tal. Que não pode ser uma pessoa física. Ah, mas é um clube. De novo, deixa eu até fazer direitinho. Ah, mas é um clube. No clube as pessoas físicas podem ajudar na gestão. Essa é a grande diferença, não na administração. Quem são esses caras então, tá? Conforme a CVM. Olha lá. Banco de investimento, bem lógico, né? Banco múltiplo, desde que tenha a carteira de investimento, ok? Tem que ter a carteira de investimento. Lembrando que nem todo banco múltiplo tem a carteira de investimento, porque você pode fazer banco múltiplo com a carteira comercial e mais uma, e não sendo a de investimento, ok? Ou corretoras e ou distribuidoras, que fazem a mesma coisa faz alguns anos já. Esses são os 3 ou 4, né, se pegar aqueles dois de baixo aí, caras que podem ser administradores de clubes ou fundos de investimentos, tudo bem? Portanto, a gente já tem a resposta aqui, lógico, né? Corretora ou distribuidora, sim. Banco de investimento ou múltiplo com essa carteira, né? Banco múltiplo com a carteira de investimentos. Próprios participantes, não. Eles participam da gestão, ok? Ou eles podem participar, não é que participem, tá? Mas não da administração. Não são administradores, tá? Administradores é responsável legal. 1 e 2. Bora? Bora. Questão 42, 2039, ele fala o seguinte. Clubes de investimentos, caiu 2 ou 3 questões, sempre cai de clube de investimento na sua prova. São instrumentos de investimento coletivo para investidores. Estagiário faz parte do Clube Shark de investimentos. O percentual máximo do patrimônio que esse clube pode fazer em títulos públicos é D. Então vamos lá, tá? Vou pegar aqui em branco. Então o que é um clube de investimentos, né? Um clube de investimentos é como se fosse um fundo de ações. Um fundo de ações. A diferença básica, que nem eu falei ali antes, é que dentro do clube, os participantes conseguem opinar mais na gestão deste fundo. Então, se é igual a um fundo de ações, ele tem que ter, deixa eu pegar aqui, ele tem que ter, no mínimo, 67% do patrimônio dele em ações. Em ações, ok? Ok. Ou seja, se ele tem que ter no mínimo 67% em ações, quanto é que sobra? Quanto que é a sobra? Por exemplo assim, cara, está horrível nesse momento o mercado de ações. E o Bovespa está derretendo, meu Deus, crise mundial.
Pandemia. Eu consigo vender toda a minha posição em ações? Não. Porque você tem uma legislação, uma exigência legal, perdão, para ficar no mínimo 67% em ações. Então o que resta? O que sobra? 33%. Esse 33%, né, para fechar os 100%, é lógico, é o que eu posso, colocar em outros ativos que não são de renda variável, para buscar uma eventual proteção. Mas no mínimo 67% eu tenho que estar em ações. Assim como fundo de ações, é a mesma coisa, tá? Então, a pergunta veio trazendo na minha prova, qual que é o percentual máximo que esse clube pode ter em títulos públicos, ou seja, em renda fixa. E quanto que é o percentual máximo? 33%. Por quê? Porque 67% eu tenho que estar em ações, o restante eu posso estar em outros ativos que não são ações, tá bom? Essa é a ideia. Questão 42, 2040, ele fala o seguinte, questão de matemática, olha só, veio exatamente assim na minha prova, tá? O estagiário faz uma aplicação com os dados abaixo. Investiu 30 mil, resgatou 40 mil, uma taxa de juros de 2,5. Qual foi o prazo que o recurso ficou aplicado? Meu Deus, e agora o que eu faço? Faço o cálculo, né? Cadê minha HP? Aliás, HP, não sei se você sabe ou não, a gente tem o nosso emulador, a gente faz tudo pra vocês, né? A gente tem o nosso emulador aqui, emulador Shark, pra você, como sempre, a gente inovando, trazendo coisas, eu amo entregar coisas a mais pra vocês, tá? Então, baixe aqui nosso emulador, vou colocar o link na descrição desse vídeo também pra você treinar. Claro que você não pode levar na hora da prova, tem que levar HP física, mas aí em casa, às vezes no computador fica mais simples, tudo bem? Vamos lá então? Bora, lembrando que ele tem as mesmas funções, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer? 30 mil, CHSPV, então botei CHSPV, botei isso, apliquei isso, botei isso negativo, 40 mil FV, ou seja, esses 30 mil que eu apliquei, por isso que eu botei negativo, eu tirei 40 mil, eu botei no positivo, recebendo esse valor, tá bom? 2,5 e peço o N, 12. Então o que eu fiz aqui, passo a passo, tá? 30, vou pegar uma caneta aqui mais fina, 30, CHS, passo a passo aqui para vocês, tá? PV, ok? 40 mil, FV, passo a passo para vocês, tá bom? 2,5 no I e pediu N. Pediu N. Fala aí qual que é o N? Simples assim. Ok? Então ele me deu 12 meses. E foi justamente isso que caiu nessa prova. 12 meses. Beleza? Então 42, 2040, letra A de amor. Finalmente caiu um A aqui, rapaz. Eu vou botar aqui um A, um coração. Beijo pra vocês. Então, galera, dito isso, só relembrar aqui nossa agenda, tudo bem? Hoje a gente tá liberando aqui a quarta aula aqui. Como sempre, muita proximidade com vocês. Sempre questões novinhas, questões de 2022. Lembrando, né? Aqui na descrição desse vídeo tem o link para baixar o PDF das 50 questões. E na próxima segunda tem a última e derradeira parte para você. Beleza? O grande recado aqui, os pré-provas foram feitos para isso. Muito conteúdo sempre atualizado para vocês aqui. O recado é um só. Estarei sempre junto com vocês. Qualquer dúvida me chama nas minhas redes sociais. Estou 100% à disposição. Super beijo. Até a próxima.